Muito bem, nossa primeira leitura é da profecia de Ezequiel. Ezequiel é um profeta mais ou menos contemporâneo a Jeremias, que era um profeta que a gente viu em várias passagens em primeiras leituras em dias anteriores. E Ezequiel, como todo profeta, é provocado por Deus, é chamado por Deus para levar uma palavra ao povo, no caso, naturalmente, o povo de Judá, os israelitas que tinham sobrado. E esse povo de Judá, você já sabe, estava exilado na Babilônia. As palavras dos profetas, elas normalmente não são elogios. Os profetas não vieram para adular, para elogiar, para dar parabéns. Eles vieram para apontar erros. Essa é a função de um profeta. O profeta, ele está lá para mostrar o quão distante o povo está, ou estava, no caso, em relação ao que Deus determinava. O que Deus fala nessa última frase é filho do homem, se referindo a Ezequiel, tirando Daniel, é uma outra passagem que aparece essa expressão. E aqui, naturalmente, ele está se referindo a Ezequiel. Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavras de condenação. Nosso salmo é o Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. E o evangelho de hoje é um evangelho entrecortado. Ele tem duas grandes passagens. A segunda passagem é a da ovelha perdida. Então, você já está vendo aqui, ó, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, né? E então aquele pastor, ele sai para buscar aquela ovelha e fica então mais feliz com ela do que com as 99 que se perderam. Esse trecho, ele sozinho, mereceria muito tempo de reflexão. Tem várias coisas aqui extraordinárias. Estou chamando a atenção porque não é o trecho no qual a gente vai se dedicar hoje, mas você precisa ter esse trecho assim, cheio de perguntas. Como assim ele deixa 99 por causa de uma? E as outras 99, se elas também se perderem? E enquanto o pastor está fora, se apareceu lobo, apareceu bandido, por causa de uma vai largar 99? E o que significa essa ovelha perdida? Puxa, todas as outras que ficaram lá boazinhas vão ficar abandonadas. Aquela que é a perdida, supostamente uma pecadora, essa merece essa atenção? O que será que significa? E mais do que isso, dá um pulo e vai além. Que história é essa desse pastor que vai atrás da ovelha perdida? Soa muito bonito, mas compara com algumas outras passagens, que também são bonitas, mas quando você junta uma com a outra, pode e deve trazer indagações. Por exemplo, esse pastor, que evidentemente representa Deus, e vai atrás daquela ovelha perdida, como comparar esse pastor com o pai na parábola do filho pródigo? O filho pródigo, quando pede a sua parte na herança e vai embora, o pai não deixou ele ir, não carregou todo o dinheiro, foi embora, o pai não foi atrás. O pai ficou em casa, ele não deu um passo para impedir o filho de ir e muito menos um passo para ir atrás do filho e trazê-lo de volta. Na verdade, na parábola do filho pródigo, o pai sequer sabia, ou pelo menos não há informação de que ele soubesse, que o filho, por exemplo, estava passando necessidade, comendo comida dos porcos. Como você compara essas duas coisas? De um lado, um pastor que larga tudo, inclusive as 99 ovelhas boas, para ir atrás da perdida. De outro lado, um pai, na parábola do filho pródigo, que deixa o filho ir e não vai atrás. São pontos para você pensar. Agora, vamos voltar aqui para o começo do Evangelho, que na verdade são os versículos 1 a 5 desse capítulo 18 de Mateus. Chegam para Jesus os próprios discípulos e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta, ela pode trazer algum incômodo, porque ela dá a impressão que os discípulos estão preocupados em ser o maior, Então, deixa na largada falar uma coisa importante. Da mesma forma que os discípulos se aproximaram e queriam saber de Jesus, né? Quem é o maior, como faz para ser o maior, tal. É bom você ter uma percepção clara
de que você precisa fazer esse tipo de pergunta. Nós precisamos fazer esse tipo de pergunta. Para nós mesmos. A gente deveria ter a preocupação, sim, isso aqui não é orgulho, ambição. Nós deveríamos ter a preocupação, sim, de sermos no reino dos céus grandes. Nós precisamos entrar, primeiro, nós precisamos entrar no reino. E dois, depois que entrarmos, nós precisamos ser grandes lá dentro. Não é feio, não é mal educado fazer essa pergunta para Jesus, não. É importante fazer e você devia estar preocupado com ela. Aí Jesus dá um exemplo que é uma ilustração. Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz, olha, se você não se converter e não se tornar como uma criança, não entrareis no reino. Bom, e aí ele ainda fala da criança. Quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe. E aí no versículo 4 ele também fala, quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Muito bem, vamos parte a parte. Primeira coisa, quando Jesus traz a criança para o meio dele, cuidado para não cair no sentimentalismo. Quando ele traz a criança, pessoal, não é porque é uma criança que é purinha, é maior no reino, como se toda criança fosse um exemplo de pureza, porque não é. Não pense, diga-se de passagem, que só porque é criança está no reino dos céus. Uma criança que morre é uma coisa triste, é um exemplo que eu estou dando aqui. Quer dizer, não sei se é triste, isso é o tipo de coisa que a gente está discutindo em paralelo no nosso grupo das quartas-feiras. Mas a criança morre, mas ela é criança, ela é um anjinho, ela vai para o céu. Não, não é assim que funciona. Aliás, se existe uma razão para você ter o batismo do recém-nascido, é essa. A criança, todos os seres humanos, e a criança também, naturalmente, ela é criança, ela acabou de nascer, está condenada pelo pecado. Então, entenda, quando Jesus pega essa criança, isso é uma ilustração que Jesus faz. Jesus está se referindo à criança como uma pequenina. Como uma pequenina. De alguma forma, ilustrando essa criança como sendo uma pessoa pura, alguém puro. E agora, vamos voltar na essência, no que importa, tá? Isso aqui não é um convite de Jesus a você ter uma crise de nostalgia e ficar lembrando como você era feliz na sua infância. Não é nada disso. O que Jesus fala, apontando para a criança, é que, em primeiro lugar, você precisa se converter e depois, você precisa se tornar como uma criança. Isso para poder entrar no reino dos céus. Olha só, Jesus está falando uma coisa, para você entrar no reino dos céus, você precisa se converter e se tornar como uma criança. Isso é para entrar. Aqui, ó, entrar. Agora, no versículo 4, Jesus já fala uma outra coisa. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aí ele já não está falando de entrar. Ele não está falando de entrar. Ele está falando de, uma vez dentro, ser o maior. Pessoal, são dois conceitos completamente diferentes. De fato, você, para ser grande ou pequeno no reino, precisa primeiro entrar. Então, o tamanho que você vai estar lá dentro, ou se você preferir, a posição em que você vai estar dentro do reino, depende de você ter entrado. Mas as condições para você entrar são essas aqui. Que você se converta e que você se torne uma criança. O que significa? O que significa? Significa aquilo que a gente sempre fala. Você se converte, você passa a ter um homem espiritual, seu espírito renasce, e você passa então a ser, nesse instante, o seu espírito, como essa criança, e é isso que te habilita a entrar no reino dos céus. É isso que te habilita. Pessoal, atenção,
É o que a gente sempre fala, é conversão, receber o Espírito Santo e se transformar. Aqui, a gente está ainda no momento da conversão, que é o que te permite entrar no reino. Mas Jesus continua. Jesus deixa de falar entrar no reino e passa a falar a ser o maior no reino. E aí Jesus fala, quem se faz pequeno como esta criança. Aqui, olha só, você tinha que se tornar uma criança. Agora Jesus está apontando uma outra coisa. Não é só se tornar uma criança, é ser pequeno como esta criança. Aqui, naturalmente, Jesus está falando, é o inverso, né? É você matar o seu homem carnal, se tornar puro como uma criança, e aí, teria que ser uma criança, na ilustração funciona, mas se você quiser fazer um paralelo com uma criança, tem que ser uma criança que acabou de nascer e batizada, porque sem a concupiscência aparecendo. Agora, o mais importante de tudo é isso ficar claro. Não cair na tentação de achar que todas as crianças estão salvas e são puras, porque não são crianças fisicamente falando, e entender categoricamente. Existe sim uma diferença de entrar no reino e, uma vez lá dentro, qual é a sua posição. Para encerrar, vamos ter sempre claro, para entrar no reino, estar convertido. Para você ser grande no reino, ter uma posição boa no reino, estar bem perto de Deus no reino, você precisa de fato permitir que o Espírito Santo age em você e te transforme. Porque ao se transformar, e se transformar muito, é que você, na ilustração de Jesus, será pequeno como a criança. תרדמת אילן ואבן שבויה בחלומו העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים